Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio, estamos aqui de volta e para mais uma vez trazer a você uma bênção da parte do Senhor Jesus. A luz das Escrituras, é claro, porque tudo que falamos aqui é a luz da palavra de Deus. E para tanto, quero desde já convidar você que ainda não é amigo do canal, para se inscrever no canal, deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações, para que a gente possa, para que o YouTube, na verdade, possa estar sempre indicando a você novo vídeo quando nós postarmos, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Quero convidar você para orar comigo. Tudo começa bem quando começa com oração. Bendito Deus, eterno Pai, quero te louvar por esta bênção, a bênção deste canal, que tem o objetivo único de edificar, abençoar, esclarecer a Tua palavra à luz do que ela mesmo é, a palavra de Deus. Obrigado, vem na pessoa do Teu Espírito Santo, conduzir estas palavras que saírem da boca deste Teu servo. Inútil servo que sou, mas pela Tua misericórdia que estou. Ajuda-me, Senhor, e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Muito bem, quero convidar você para abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler o versículo 37, que diz a seguinte expressão: Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração. Perguntaram a Pedro, aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuíam a cada um conforme suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Eu quero intitular essa reflexão com a seguinte pergunta: por que devo congregar? Essa pergunta ela é muito importante para os dias de hoje. Por que eu devo congregar? Haja vista termos pessoas que tentam se justificar em não congregar, em não participar de uma igreja, de não participar de um grupo, de uma comunidade que é a igreja reunida, em um templo que nós costumamos chamar de edifício. Muito bem, essa é a pergunta que estamos tratando, e à luz da história da igreja, porque a história da igreja vai nos esclarecer alguns pressupostos que estaremos pontuando e trazendo, esclarecendo a você por que algumas pessoas não querem congregar, porque elas não querem fazer parte de uma congregação, frequentar uma igreja, como assim costumamos dizer. Qual o motivo? Qual a razão de tudo isso? Existem algumas razões que alguns acusam e têm como justificação de não congregar o fato de algumas pessoas
arrogarem a igreja como um meio de comércio, né? Algumas pessoas acham que a igreja é um meio de vida. Ah, eu não vou participar dali porque é meio de vida. É uma forma das pessoas ganhar dinheiro. E na verdade não é nada disso. Na verdade, a igreja ela não é meio de vida. Até porque nós não somos uma comunidade corrompida. Não, pelo contrário. Nós saímos do mundo. Nós fomos chamados para fora. A eclésia, a expressão eclésia significa chamados para fora. E nós não vivemos essa corrupção mundana. A igreja é uma comunidade pura. A igreja ela é uma comunidade de Cristo. É uma comunidade liberta pelo sangue de Jesus. Ela não traz consigo essa identidade, essa característica mundana, não é? De se aproveitar das pessoas, nada disso. E esse é um motivo, porque muitos arrogam a igreja um meio de vida. O outro motivo é que acham que a igreja ela tira proveito pelo fato de ser uma instituição, tira proveito das pessoas. Eu quero convidar você a adquirir este livro aqui, que é a história da igreja cristã. É muito importante, antes de você arrogar algo a alguém ou a algo que você desconhece, e você primeiro conheça aquilo que você vai criticar, aquilo que você vai falar, ou de bem ou de mal. É muito importante você ter conhecimento daquilo que você vai falar. E por muita gente não ter o conhecimento da história da igreja de Jesus, muitas pessoas se precipitam, chegam a pecar. À luz da palavra, né, nós temos embasamento, temos base para dizer a você que a igreja, ela não é nada disso aí. Ela não é esse meio de vida que as pessoas pensam que é. Ela não é esse centro de aproveitamento dos outros, nada disso. Então, à luz da história da igreja, inclusive eu não falei para você, mas o autor é Roberto Nicolas, né? E você pode adquirir ela em qualquer livraria evangélica. É a história da igreja cristã. Muito preciso e traz esclarecimentos verdadeiros a respeito da história da igreja. À luz da Bíblia, diante do texto esclarecedor que nós lemos aqui, você vai entender que não é nada disso. Mas como eu disse, segundo a história da igreja, até o 3º século a igreja se reunia em casas. Quando a igreja iniciou como igreja a tomar como pressuposto a leitura que lemos, após a pregação do apóstolo Pedro, a igreja deu início aqui, nesse pontapé inicial. Digo isso em relação a todos os princípios que estabelece a formação da igreja. Você vai observar que, à luz do texto, quando as pessoas ouviram, elas creram, depois que creram, foram batizadas, depois que foram batizadas, elas não foram para casa, elas se reuniram como igreja. Que igreja é a reunião de pessoas que professam a mesma fé, a mesma crença no mesmo Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Ali a igreja, ela se revela de forma característica, não é? Então, a princípio, para a gente entender, segundo a história da igreja, desde esse fato ocorrido, a igreja ela não tinha templos, a igreja se reunia em casas e não havia nenhuma estrutura para suportar toda aquela multidão, porque o texto que nós lemos vai dizer que mais de 3.000 almas se converteram. Imagine você, como pegar todo esse povo e se reunir numa só casa, né? Então as casas, no mínimo, caberiam 50 a 100 pessoas.
uma concentração de pessoas numa casa não teria como suportar todo esse número de pessoas aqui. Mas a história vai nos ensinar que até o 3º século, 300 anos, eles viveram cultuando em casas. Não havia templos como os dias de hoje. Mas a partir do 4º século, a história vai nos ensinar que Constantino decidiu tornar a religião cristã oficial daquele período, daquela época lá. E isso foi editado. E passou então, após esse edito de Constantino, passou então a construir igrejas, construir templos como os dias de hoje. Por quê? Para suportar a multidão. E esses templos, é claro, eles eram sendo construídos com uma estrutura de forma que pudesse receber a membresia da igreja. Que tipo de estrutura era essa? A estrutura estava ligada a uma boa recepção, a um espaço largo para receber mais de 1000 pessoas, né? Essa estrutura tinha consigo lugares para as pessoas fazerem suas necessidades, tinha departamentos, quartos, salas para atendimento das pessoas com necessidades sociais, né? Porque a igreja passou a trabalhar com a área social, era uma das características da igreja. E elas precisavam ter esses locais. Tinham locais para confissão de pecados, as pessoas que estavam cometendo erros, porque essas pessoas que se convertiam, elas não se tornavam perfeitas, eram pessoas pecadoras, mas que queriam entrar nos céus, pessoas que queriam se consertar. E volta e meia, elas estavam ali falhando e precisavam se confessar. Então tinha uma estrutura, havia líderes para cuidar da igreja. E é claro que para a igreja ser cuidada, ela precisava de uma liderança. A igreja precisava de uma liderança forte. A igreja precisava de alguém que tivesse disponibilidade para cuidar dela. Então, o que foi que aconteceu? Foi necessário suprir a necessidade daquele líder que estava dando 24 horas para administrar, para trabalhar na área da administração da igreja, para cuidar da igreja, para pastorear aquela multidão. Então foi necessário que algumas pessoas seletas fossem regularmente abençoadas nessa área financeira. E outra coisa, as pessoas houve necessidade de investir conhecimento teológico, porque naquela época já havia alguns gregos convertidos ao judaísmo e ao cristianismo propriamente dito. E eram gregos que tinham um conceito de filosofia de alto nível, teológico, filosófico, e que agora a igreja iria precisar também galgar esses caminhos, o caminho do conhecimento. E era necessário então investir em alguns obreiros, alguns líderes da igreja, investir no que diz respeito ao conhecimento, para que a igreja pudesse crescer na graça, como disse o apóstolo Pedro, e no conhecimento do Senhor Jesus. Então você veja que a partir daí surgiu então a instituição. E o que é uma instituição? A instituição é uma agência específica onde se trata de um governo cujo governo traz para essa comunidade uma estrutura para ser bem recebida, acolhida naquele lugar. No que diz respeito à igreja, à eclésia,
então podemos chamar de uma instituição eclesiástica constituída com o objetivo de dar à igreja, uma estrutura para que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que pudessem ali adorar, comungar e viver em comunidade como uma igreja. Igreja essa que foi instituída não por Constantino, melhor dizendo, mas pelo Senhor Jesus. Constantino apenas deu o pontapé inicial de organização de uma instituição para a igreja. É bom deixar claro que a igreja não é a igreja, ela não depende de uma instituição. Ela é igreja independente de estar ou de ter uma instituição ou não. Ela é igreja porque ela é membro do corpo de Cristo. Ou seja, toda vez que se reúne os cristãos que professam a fé em Cristo, ali está a igreja. Seja em um edifício com estrutura para dar sustentação a ela, ou seja, embaixo de uma árvore, embaixo de qualquer outro lugar, em uma casa, ela, quando se reúne, esses irmãos, quando se reúne ali a igreja do Senhor Jesus. Então, é importante que você entenda esse pressuposto para que você não possa fazer um julgamento errado sobre a igreja de Jesus. Então, é aí onde as pessoas elas se confundem, né? E dizem que a igreja é meio de comércio, e não é nada disso. A igreja tem as suas coletas de oferta, elas ensinam à luz da Bíblia o dízimo, porque o dízimo não tem nada a ver com algo do Novo Testamento, é algo que já vem lá do Antigo Testamento, desde Abraão, e algo ordenado por Deus. O dízimo não foi inventado pelos pastores da nova era, pela igreja reformada, não foi invenção das igrejas neopentecostais, nada disso. O dízimo e a oferta é algo tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento e foi instituído por Deus, foi estabelecido por Deus. Há um outro motivo pelo qual alguns não congregam, não querem fazer parte dessa igreja ou estar juntos à igreja. Um outro motivo é o fato da mídia contribuir para alguns estarem em casa. Você sabe que hoje muitas coisas contribuem e facilitam a vida da gente. Mas no que diz respeito a culto, hoje na televisão, no YouTube, nas redes sociais, você pode cultuar a Deus em casa, obviamente. Você não só adora a Deus lá no templo, não, você adora a Deus em casa. Só que isso não pode ser uma barreira, você se justificar que está cultuando a Deus em casa através de um culto na televisão e isso bloquear você de ir à igreja, de se reunir à igreja. Porque alguns arrogam ser igreja individual. Tem gente que diz, eu sou igreja, eu não preciso ir para o templo para ser igreja, porque eu sou igreja. E isso é uma equivocação, você está equivocado, porque a Bíblia diz que eu sou membro do corpo de Cristo. E eu só passo a ser igreja quando eu me reúno com o corpo de Cristo. Eu sozinho, eu posso dizer que eu sou membro do corpo de Cristo, mas não a igreja individual. A expressão chamados para fora está no plural. A Bíblia não vai falar da igreja no singular, não. Toda vez que as Escrituras vai falar de igreja, ela vai colocar igreja no plural. Igreja, comunidade, corpo místico do Senhor Jesus. Então, no mínimo, você sozinho,
você não é igreja, você é membro do corpo de Cristo. E aí, dentro desse princípio, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já viu algum membro do corpo fora, algum membro do corpo passar a ter vida fora do corpo? Se você arrancar um dedo, deixar ele fora do corpo, o que vai acontecer daqui a alguns momentos? A primeira instância, o membro vai ficar roxo. Não é? Aquele membro, seja um dedo, seja uma perna, um braço, vai ficar roxo. Por quê? Porque nele não vai estar mais ocorrendo a corrente sanguínea. Vai parar, não é verdade? Depois de alguns outros momentos, depois que fica roxo, começa a entrar em decomposição. Começa a inchar, né? E depois da inchação, começa agora a ser decomposto. A parte de dentro começa a ser decomposto. Depois, a parte de fora. Daqui a pouco, aquele membro só existe o osso que estava nele. E não existe mais. Por quê? Porque ele estava fora do corpo. Resumindo, fora do corpo, você não tem vida, membro. Fora do corpo, não existe vida espiritual para você. E isso significa dizer que fora do corpo de Cristo, que é a igreja reunida, você está fadado a não ter vida com Deus. Você está fadado a viver uma vida sem Cristo, a viver uma vida sedenta da graça de Deus. Então, a única forma de você ter vida e a vida de Cristo no corpo é se reunindo a esse corpo chamado membresia de Cristo. Os membros juntos se formam o corpo de Cristo. Então não há motivos para você se deter em casa cultuando em casa. Você faz isso, você está comprometendo a sua fé. Um outro fator que alguns justificam não se comungar na igreja, é julgar o erro de uma igreja a todas as outras. Porque alguns pastores pregam o que não vive, porque algumas igrejas ensinam heresia, está contrariando a palavra de Deus, não significa que todas as outras são iguais. Você não pode fazer um julgamento de um erro com todas as outras. Você não pode dizer que por causa de uma laranja podre as outras não servem. Não é assim que funciona. Esse conceito está totalmente equivocado. Esse conceito não é o conceito que a Bíblia nos ensina. Então, a instituição, ela simplesmente foi criada, essa estrutura da instituição da igreja foi criada para dar suporte à igreja de Cristo. Então ela é um suporte para a igreja de Cristo, tá certo? A instituição torna-se errada quando ela visa um fim em si mesmo. Quando essa igreja, ela torna-se uma instituição, ela passa a olhar simplesmente para si mesma, não para os interesses e necessidades da igreja, mas para os interesses e necessidades da instituição simplesmente, então ela comete um erro aí. Mas o único erro é este, é de não olhar para a necessidade da igreja, porque a estrutura da igreja, a instituição, ela não é criada para completar necessidades de ninguém. Não, senhor. Não é para encher bolso de pastor nenhum. Não é para elevar ninguém a uma posição maior do que os outros membros. Não. Não é para humilhar os outros. Não é para se destacar como um templo grande. Agora eu tenho uma catedral. Nós temos a catedral. Não, senhor. A instituição não pode visar nenhum tipo de altivez,
para se amostrar, para dizer que pode. Não. A instituição, ela tem como base auxiliar, servir a igreja do Senhor Jesus, que está ali recebendo o suporte dessa instituição. Então, fui claro, não é? Eu espero que você tenha entendido. Então, Atos, no capítulo 2, versículo 37 ao 47, você vai entender ali o que é uma igreja e o que é uma igreja local. Você vai observar que após eles terem ouvido a mensagem, creram e foram batizados. Você vai observar, eles creram e foram batizados. Mas eles não foram para casa. Você, ao lendo o texto, eles não foram para casa. O texto diz que eles se reuniram, eles se juntaram e foram comungar. Eles se agruparam, se reuniram e não se isolaram. Não foi cada um para um lado, não, senhor. Eles se reuniram como igreja. Estava ali a igreja de Jesus sendo inaugurada após o sermão do apóstolo Pedro. E você vai ver que Jesus dá ênfase à igreja, trazendo como característica esse ajuntamento de pessoas. Quando Jesus ele vai falar com Pedro, olha Pedro, tu és Pedro, quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Veja, quando ele fala edificarei minha igreja, ele está falando de duas coisas. Ele está falando de uma estrutura, né? Ou seja, de um local para ajuntar a igreja. E ele está falando dessa comunidade que é chamada igreja. E você veja que quando se fala de estrutura, não tem como não falar de uma instituição. Porque uma instituição é exatamente isso. É uma forma de estrutura que se dá para servir uma comunidade. Seja ela uma comunidade secular ou específica como uma eclésia, como uma igreja. Ok? Então, Jesus vai falar sobre isso. E você vai ver que quando Jesus ele despede os discípulos que está indo para o Pai e ele dá a ordem da evangelização. Ele dá ordem dizendo, façam discípulos, e aqueles que creem sejam batizados, vão, ensinem, e todos os dias vocês estejam ensinando. Veja, qual é o princípio aqui? Jesus vai nos dar 4 princípios, e vai falar sobre o ajuntamento da igreja. Ele vai dizer, primeiro, que essas pessoas tinham que estar juntas. Ele diz, façam discípulos. Discípulos são seguidores. Discípulos está no plural. Ele está dizendo, façam discípulos. Façam pessoas, leve a mensagem de sorte que possam fazer pessoas como vocês. Discípulos. Segundo, ele vai dizer que esses discípulos sejam batizados. O que é o batismo? O batismo não é algo que acontece com alguém isolado, sozinho, não. Pelo contrário, o batismo é uma confissão de fé pública, onde ali você está confessando sua fé no meio de mais de uma pessoa. E o batismo não é algo que acontece só com você sozinho, não. Alguém tem que batizar você. Você será batizado por alguém. Depois Jesus vai dizer que esses que forem batizados agora devem ser ensinados. Depois que esses forem ensinados, eles devem agora ser disciplinados. Ou seja, se for preciso, devem ser corrigidos. E eu lhe pergunto, como deve ser feito tudo isso, se não reunindo essas pessoas? Como ensinar se não reunir? Como batizar pessoas se não forem num agrupamento de pessoas? Como fazer discípulos se não essas pessoas se reunirem para ouvir a mensagem do Evangelho? Porque quem gera discípulos é a mensagem do Evangelho. Então, está claro agora que você, igreja, precisa estar reunida com outros irmãos
para identificar-se como igreja. Para que você tenha identidade de igreja, você precisa estar agrupado aos irmãos. E aí você vai ver que existe a necessidade de nós estarmos reunidos como uma comunidade cristã. Não existe igreja de forma isolada. Não. Você tem a necessidade de se identificar como igreja, se reunindo com os outros irmãos. Fora disso, você se torna apenas um membro do corpo. Quais são os privilégios que nós temos quando nós congregamos com os outros irmãos? Quando nós estamos no templo, naquele edifício, né, que foi construído para reunir a igreja. O primeiro privilégio é que os discípulos vão ter o privilégio de receber dos apóstolos a sã doutrina do Evangelho. Eles recebiam a sã doutrina. E esse era o dever dos líderes, dos apóstolos de Jesus. Ensinar a sã doutrina. Veja que privilégio. Receber a sã doutrina de homens que andaram com Jesus. Que ouviram e viram dos lábios santos de Jesus a mensagem da salvação. A sã doutrina, o ensinamento genuíno do Evangelho. Veja que privilégio você e eu temos quando nos reunimos à igreja. E os líderes não podem passar nenhuma outra sã doutrina, senão a mensagem dos apóstolos. Ela é o fundamento da igreja. A palavra que receberam de Cristo é a mesma mensagem, não pode ser outra. Esse privilégio trará consigo algumas coisas. E o primeiro privilégio que traz consigo a sã doutrina é a correção que nós temos quando nós estamos errados. A sã doutrina não só traz edificação, mas ela traz correção para mim e para você. E se eu e você resistirmos a essa sã doutrina, a palavra também, que tem como sã doutrina uma doutrina chamada disciplina da igreja. Você será disciplinado. Se você não aceitar ser disciplinado por uma ou duas ou três testemunhas, você será levado diante da igreja. Se você não aceitar a repreensão da igreja, que é a comunidade cristã, você será tido como um não crente, um não cristão. Esse é o princípio da comunidade cristã, que está ligado à sã doutrina. Você percebe como é importante você receber a sã doutrina na igreja, junto com os irmãos? Ajuda você a não se perder. Ajuda você a ter uma fé verdadeira. Conduz você a um ensinamento genuíno e saudável. Faz você ter saúde espiritual, saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Um outro princípio de ter privilégio em relação a estar junto a esta igreja é a comunhão com os irmãos. Você vai viver a mesma fé que os irmãos estão vivendo. E não só isso, mas você vai ter a alegria de saber que esses mesmos irmãos estão passando as mesmas dificuldades que você passa. Você não é o único a viver um problema existencial. Você vai perceber que aquele irmão que está lá está vivenciando um problema semelhante ou pior do que você, mas que está firme na fé. Veja que coisa boa. Saber que você não está sozinho nessa luta. Saber que você não chora sozinho. Você tem irmãos que choram com você. E que estão firmes independente das circunstâncias da vida. E vivendo a sã doutrina. Recebendo a sã doutrina. O outro aspecto de ser privilegiado é que lá na igreja, junto com os irmãos, você tem o privilégio de repartir o pão. O texto fala que eles repartiam o pão diariamente, ou seja, esse repartir o pão era celebrar a ceia do Senhor. Eles celebravam a ceia do Senhor. Eles tinham essa comunhão com a ceia do Senhor, que era a festa da celebração. Veja que coisa boa. E não só eles, mas os seus filhos também.
E seus filhos iam crescendo diante dessa comunidade festiva, essa comunidade alegre, essa comunidade que estava vivendo o mesmo princípio doutrinário. Não havia um pensamento diferente. Não havia um que puxasse para lá e outro que puxasse para cá. Não. Era um só pensamento. Era uma só palavra. Era uma só fé. Um só espírito. Que coisa linda. Como é importante estar na casa do Senhor. Nessa estrutura que, embora podemos chamar de instituição, mas é uma instituição que traz consigo benefícios para a igreja adorar a Deus. O outro privilégio é o privilégio de ser batizado. E esse batismo trazia consigo uma confissão pública. Você vai observar que a igreja, quando se reúne, ela não só traz consigo uma confissão de fé particular com Deus, mas ela traz consigo uma confissão de fé pública, uma vida pública. A igreja não só manifestava uma vida particular com Deus, mas ela manifestava uma vida pública com Deus, quando se reunia entre os irmãos. Então, o outro privilégio é que ali eles faziam constante oração. Ao ler, você vai observar do capítulo 2, versículo 37 ao versículo 47, você vai observar esses privilégios e esses deveres que a igreja tinha também consigo. E o outro privilégio de estar junto como igreja era a oração. Eles estavam orando uns pelos outros. Como é bom compartilhar a oração juntos, sentir o calor do Espírito, o calor da fé juntos. Mas pastor, não posso orar na minha casa. Você pode e deve orar na sua casa. Mas não existe algo tão grande como orar como uma comunidade coletiva. Viver uma vida pública cristã. Esses são os privilégios e os deveres que nós temos. Então você vai observar que como um cristão você não pode viver mais isolado fora do corpo. Você é um membro do corpo de Cristo. Precisa imediatamente se unir à igreja de Cristo, a esse corpo místico que é a igreja de Cristo. Eu e você precisamos, sabe por quê? Porque quando você vai à igreja, você vai edificar a igreja. Em que sentido? Através dos dons que você recebeu. Os dons que você recebeu do Espírito Santo não foi para edificar a você mesmo. Foi para edificar a igreja. Um dos dons que edifica a si mesmo é o dom de línguas. Mas o dom de línguas não edifica a igreja. Então, é um dos únicos dons que você pode exercitar para si mesmo. Mas Deus não lhe deu só o dom de línguas. Existem dons diversos. E esses diversos dons, no capítulo 12 de 1 Coríntios, que vai falar sobre diversidade de dons, vai falar que esses dons foram dados pelo Espírito Santo a nós, a igreja, para ajudar a igreja. E cada um tem uma função diferente, para fazer a igreja crescer no todo. Não foi para fazer um braço crescer sozinho. Não foi para fazer uma perna crescer. Não foi para fazer um membro individual crescer, não. Foi para que o corpo de Cristo crescesse juntos. À medida que um membro crescesse, todos os demais fossem crescendo. De forma mútua e não particular. Então você observa que os dons que Deus lhe deu não foi simplesmente para edificar você. Foi para edificar o corpo de Cristo. Então, se você não está indo à igreja, corra agora mesmo. Mude esse conceito e passe agora a se unir ao corpo de Cristo. E edifique o corpo de Cristo. Abençoe aquele irmão com a palavra. Abençoe aquele irmão, aquele corpo do membro de Cristo, do qual você faz parte, com um conselho, com o seu testemunho, com as vitórias que Deus lhe deu. Isso tudo faz o corpo de Cristo crescer. Esse é o princípio da igreja. Essa é a razão pela qual eu e você não podemos viver fora do corpo. Fora do corpo, você não é igreja, a não ser apenas um membro do corpo. Fora do corpo, você não tem vida do corpo. Fora do corpo,
você é apenas um membro sem vida. Mas receba a vida a partir de agora, voltando-se ao corpo, unindo-se ao corpo de Cristo e sendo esse membro edificador, sendo esse membro cuidador do corpo. Assim como minhas mãos ajudam-me a lavar o corpo, assim como os meus olhos ajudam a conduzir o meu corpo, assim como a minha língua ajuda-me a me comunicar com o corpo, assim como o meu nariz, ele me ajuda a sentir o cheiro para beneficiar o próprio corpo. Assim como todos os outros membros exercem a sua função indistintamente, mas de forma mútua para ajudar o corpo. Observe que a função dos membros não é na particularidade. A função dos membros está totalmente conduzidas, são levadas a ajudar o corpo. O objetivo é ajudar o corpo. Então, se você é um membro do corpo de Cristo, está na hora de você ajudar o corpo de Cristo. Caso contrário, você não terá vida no corpo de Cristo. Mas eu sei que você é um ser inteligente. E a partir de hoje, você vai passar a ser assíduo nos cultos da igreja. Você vai passar a absorver e aproveitar os meios da graça de Cristo, que Ele na cruz transferiu para mim e para você. Quais são os meios da graça? Os meios da graça é unir-se ao corpo de Cristo, é estar na casa de oração, é viver uma vida de oração comunitária, não apenas no particular, dentro do seu quarto, mas de uma forma coletiva. O meio da graça é comunhão com a igreja, é estar entre os irmãos. O meio da graça é compartilhar a sua alegria e a sua dor no meio da igreja. Este é o meio da graça. Aceite os meios da graça. E eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Deus te abençoe e te faça um membro abençoador do corpo de Cristo. Grande abraço. Deus te abençoe. Se essa palavra serviu para você e abençoou sua vida, compartilhe com outros e deixe Deus usar você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.